aí para mostrar, né? E nós vamos aqui de pouquinho mostrando como é que funciona essa paginação, tá? Pronto. Aqui vamos ver. Aqui, se vocês observarem o detalhe da figura, começando aqui do lado esquerdo pelo número 1, né? 1 vem a alvenaria, eu faço a alvenaria, né? O 2 é minha argamassa de embolso para um assentamento dessa cerâmica de parede, né? O 3 é minha argamassa colante, que vai aderir à peça cerâmica, né? A peça que eu quero assentar na parede. 4, a dita cerâmica, né? Certo? Aí depois eu venho e faço uma argamassa de rejunte, que é rejuntando cada pecinha, né? Uma com a outra. No caso aí de parede, no piso eu começo do 1 a minha laje, né? Depois eu faço um contrapiso em cima dessa laje, né? Para regularizá-la. Depois eu faço o número 3, a mesma argamassa colante que eu colo na parede, a cerâmica, eu coloco no piso e na peça para deixar assentada. E depois faço o rejunte entre uma cerâmica e outra, tá? O que é importante saber? Que, dependendo do tamanho da cerâmica, eu vou ter que fazer essa aplicação dessa argamassa colante tanto atrás da cerâmica, como no piso, no local onde eu vou assentar, ou piso ou parede. Tá certo? Tudo entendido até agora? E aqui nós vamos mostrar como é que começa a fazer a paginação. Aqui tá bem bonitinho, né? O piso tá bem bonitinho, né? Bem assentado, né? Todo retinho. Vamos ver agora aos pouquinhos. 3. Aqui nós vamos falar aqui de como é que eu vou dar característica da minha cerâmica, né? A cerâmica tem diversos modelos, diversos tamanhos, diversas tonalidades, diversas características. Existem cerâmicas para locais onde precisa dela ser mais resistente, se eu for assentá-la num local de grande fluxo, né, num shopping, né, num aeroporto, né, ou se eu vou assentar num banheiro ou numa sala. Então, vai variando essa resistência da cerâmica, a abrasão dela, se ela vai se desfazendo, se ela vai ter essa resistência para aguentar aquele tráfego de pessoas indo e voltando, tá? Então, essa que ele fala aí, PEI, que é a resistência ao esmalte, à abrasão, ao desgaste de uso, né? Então, quanto maior esse número, na cerâmica você vai ver na caixa, ela tem PEI 1, outra tem PEI 2, PEI 3, PEI, até PEI 5, que é a mais resistente, geralmente colocada em locais de grande fluxo, como eu já falei. Então, essa é a característica, ó, PEI 1, a menos resistente, para locais de pouco tráfego, né, banheiro, um dormitório, né, o PEI 2, para locais onde há um maior tráfego de pessoas, né, uma sala, um hall, né, aí vai aumentando a característica desse PEI de acordo com o tráfego de pessoas em cima dele, tá ok? Aí aqui eu vou seguindo aqui, ó, PEI 3, né, como eu já falei, existe um tráfego médio, PEI 4 já tem um tráfego maior, e o PEI 5 para grandes locais, shopping, lojas, garagens, aeroportos, né, churrascarias. Então, eu vou comprar uma cerâmica, eu preciso saber para onde eu vou usá-la, né? Ah, não, é um local na minha casa, pouco fluxo de pessoas, então eu posso escolher uma cerâmica com PEI menor, tá? E isso também ele vai variar o preço, por isso que a pessoa tem que ter essa noção, né? O vendedor pode querer induzir a você usar um PEI mais alto, que não há essa necessidade tão grande, certo? O que mais? Existe também aqui as juntas, né? Que são os espaçamentos entre uma cerâmica e outra, para ela trabalhar, que a gente chama vulgarmente isso, né? Que a cerâmica, Quer deixar o Marcelo falar um pouquinho sobre as juntas? Pode ser. Pronto, Marcelo. Comece. Não, tá certo. O professor é muito top. E eu vou complementando qualquer coisa, mas pode ir puxando, tá?
Só complementando a questão do PI, pessoal, como a Alcileide falou, eu imagino que vocês não têm muita experiência na construção, né? Quem discordar de mim, escreve aí nos comentários alguma coisa. E, cara, não se preocupem muito com questão de escolher a cerâmica agora, porque eu imagino que todo mundo vai entrar no mercado de forma que aprender. Então, você vai e se preocupa um pouco mais na questão de processos e procedimentos de instalação, tá? Sempre preste atenção para fazer aquele slide que a Mônica mostrou antes, que tem as questões do substrato, que é o que vem embaixo da cerâmica, para organizar tudo direitinho, fazer uma paginação legalzinha. E também prestar atenção nas juntas, que são aqueles espacinhos que ficam entre as cerâmicas. Por que acontece isso? Porque a cerâmica, ela dilata, ela expande um pouco de acordo com a temperatura, assim também como todos os elementos que estão abaixo dela. Então, pessoal, sempre é importante deixar essas juntas, nunca instalar a cerâmica muito pertinho uma da outra, porque se elas, quando elas vão trabalhar, como a Mônica falou, elas podem subir e fazer como se fosse uma em cima da outra. Então, sempre deixar um espacinho para trabalhar e ficar sempre belezinha. Preciso da junta por quê? As juntas, elas sempre corrigem algumas diferenças de tamanho, que são de fábrica ou de alinhamento. Se tiver algum problema na placa, quebra naquela junta lá mesmo, tira o rejunte, né, que a gente vai ver depois, que é o rejunte, quebra lá, tira só uma placa. E o principal, sempre permite movimentações e dilatações da própria placa ou do substrato, que é tudo aquilo que vem embaixo dela. Basicamente é para isso que existe a junta. Mônica, eu acertei. Maria, tá perfeito. Eu tô achando que eu tô com dificuldade agora, parou aqui a tela. Deixa só um instantinho aqui, deixa eu ver aqui. Enquanto a Mônica resolve aí, é sempre legal a gente... Beleza. Gente nova, legal. Boa tarde a todos. Deu certo, né? Aí, tá passando agora? Tá, né? Tá. Pronto. Só lembrando aqui também, pessoal, uma coisa importante na questão do preço da cerâmica. Existe uma variação também que não está comentado, mas que ela é bem específica, que chama-se também o índice de umidade que essa cerâmica pode absorver, tá? Às vezes a cerâmica, ela tem aí a gente chama de PEI, que é a resistência ao atrito, à abrasão, né? E também tem o EPU, só para não complicar muito a cabeça de vocês. O que é o EPU? O EPU é o conteúdo de absorção que aquela cerâmica tem de umidade. Então, por exemplo, se eu for colocar uma cerâmica na parede externa da casa, na fachada da casa, eu também tenho que ter esse cuidado na hora que eu for comprar essa cerâmica. Eu preciso que essa cerâmica ela tenha uma baixa absorção da umidade, dessa água que venha da chuva, que venha escorrer pela parede, entendeu? Então, também tenho que ter esse certo cuidado, tá? Então, quando eu for comprar uma cerâmica, eu tenho que ver a tonalidade dela, o tamanho dela, o PEI, que é a abrasão, a capacidade dela aguentar o tráfego em cima dela, né? E o EPU, que é o índice de absorver aquela umidade. Se ela tiver um índice muito alto de absorver, se eu colocar essa cerâmica no piso do banheiro, ela vai começar a manchar muito rápido, porque ela vai absorver essa água, tá? Então, tem que ter esse cuidadinho também, ok? O que mais, Marcelo? Fora isso aqui da junta, pode passar para frente, Alcileide? Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, vamos fazer aqui, já que eu vi que o próximo é porcelanato, vamos fazer uma recapitulação aqui de como que a gente instala um piso cerâmico, certo? Primeiro, a cerâmica, vamos destrinchar o que é a cerâmica. A cerâmica, ela tem a parte de couro, que a gente sempre vê, que a gente chama de esmalte, e a parte de trás, que se chama tardóis. Então, a gente sempre tem a parte do esmalte e a parte do tardóis. Quando a gente for instalar um revestimento cerâmico,
a gente tem sempre que, primeiro passo, limpar o verso da cerâmica, ou seja, limpar o tardóis da cerâmica, tirar todo aquele pozinho, fazer o máximo de escovação nele, lógico que sempre tendo uma questão de produtividade, e também não é bom molhar, tá, pessoal? Antigamente, molhava, se vocês vão ver aí, se vocês tirarem dúvida com o pessoal mais antigo, o pessoal molhava, mas hoje não precisa mais molhar, tá? Então, o primeiro que a gente faz é tirar esse pozinho da parte de trás da cerâmica. Depois, a gente vai verificar a paginação, que é aquilo que a gente já falou antes, a gente começou falando, que é a gente, antes de começar, a gente escolhe algumas cerâmicas da caixa, coloca no chão, vê como é que ela vai ficar sem aplicar, vê se tem diferença da cor, da tonalidade, e fazer realmente uma leitura por cima da cerâmica. O terceiro passo é a gente preparar a argamassa, que foi aquilo que a Mônica mostrou, aquelas diversas camadas lá. Então a gente prepara a argamassa, faz bem direitinho a argamassa, mistura para deixar ela bem uniforme, bem homogênea, tipo como se a gente estivesse fazendo uma massa de bolo, tá? E depois aplica com uma empenadeira, que é aquele materialzinho, aquela ferramenta que eu vou mostrar para vocês já, que ela tem uma parte lisa e uma parte com dentes. Então a gente aplica a argamassa no tardóis, ou seja, no verso da cerâmica com a empenadeira, depois passa a parte com dente para fazer os esmaltes, aplica a cerâmica na argamassa, no substrato, que é na parede ou no chão, e depois faz um movimentozinho com ela, sempre respeitando as juntas. Então, basicamente, é assim que a gente aplica uma cerâmica. Depois eu vou mandar um videozinho para a Leide, para depois ela mandar um pouco para explicar bem direitinho como é que é o processo de aplicação. Pronto. A gente já teve uma aula de argamassas, viu? Mônica, agora vamos passar que é para a gente poder já passar uns videozinhos, né? Certo? Bem para a gente poder interagir melhor com elas. Pronto. Pessoal, ótimo, Marcelo. Aqui eu vou apresentar só os tipos, né, de pisos que a gente pode ter, piso ou revestimento de parede, que é o porcelanato, né? Tem ele porcelanato polido, né? Tem ele fosco, tá? Ele é um produto mais caro, é um produto mais diferenciado, ele tem um índice que eu comentei anteriormente, de absorção de umidade bem menor, né? Então ele não mancha, né? Resumo da ópera, ele não mancha, né? Ele é mais difícil de manchar. Por isso que ele fala aqui, ó, fator de absorção da água menor, igual ou inferior a 0,5%. Então é um valor bastante baixo, tá? Mônica, a gente pode passar um pouquinho mais rápido, que é para a gente poder ir para os vídeos, tá bom? É só para dar uma geral de porcelanato. Pode ir resumindo mesmo. Pronto, aqui o porcelanato, né? Ele fosco, ele não tem um brilho, a diferença é essa, tá? Tem ele simulando um piso de madeira, né? Tá aqui, ó. Ele simulando uma pedra. Então, eu já posso trabalhar vários tipos de porcelanato já, tá? E a história da paginação que nós vamos ver já aqui. Ó, uma paginação reta, tá? Eu enquadro, tiro ela toda retinha, né? Faço ela toda reta. Tem paginação, vários tipos de paginação. Essa daqui, se vocês observaram, é tipo espinha de peixe. Ela é toda, ó, parecendo uma espinha mesmo, o piso, tá vendo? E tem essa paginação diagonal, que eu misturo uma cor com outra. Fica como se fosse assim um xadrez, né? Certo? Aqui, uma paginação de um revestimento de cozinha, né? Que eu uso diversos tipos de cerâmica, né? Mudando aqui mosaicos de várias cores. Então, vai ser de acordo com o que a arquiteta pensar. Aí, ó, tá aqui ela de pedra, tá aqui ele representando um piso, ó, um piso de madeira, como se fosse um piso de madeira. Paginação de borda, eu faço uma lateralzinha toda com outra cor, entendeu? Eu posso fazer diversos tipos de assentamento, tá? Aí aqui ele fala sobre a montagem, mostrando aqui um banheiro, mostrando como é que eu vou assentar, começando a assentar, para eu não ter muita perca de cerâmica. Essa setinha aqui, pessoal, se vocês estão vendo, é onde ele indica que eu devo começar a assentar o meu piso. Começa daqui, largo daqui,
Depois venho para cá e depois vou só colocando uma na outra, e cortando a que for necessária cortar, tá certo? Aqui uma de parede, ó, assentada na diagonal, com uma parte reta, outra na diagonal, outra reta. Isso aqui é uma parede de banheiro, tá bom? Aqui, na verdade, são as características, como eu falei, ela sendo 20 por 20, ela sendo branca, tem vários tipos de tamanho e de tonalidade, tá? Ou para aplicação de piso, ou para aplicação de parede, né? A de parede não precisa ter a mesma resistência da de piso, ela vai diferenciar também no preço, tá? Vamos ver logo os vídeos aqui com a Auxileide, né? Pronto, a gente vai interagindo, eu vou mostrando e vocês vão comentando, tá bom? Tá bom, ok. Pessoal, quando a gente entra, eu vou parar aqui eu vou parar aqui, né? Compartilhar a minha janela aqui. Compartilhar agora aqui uma Essence, pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Eu vou primeiro apresentar um caderninho, que é normalmente o que a gente recebe das... Cadê meu caderninho? Ó. Isso aqui é um caderno de obras, pessoal. E vocês aí vão comentando, né, ó. Não abriu não, Auxileide. Não abriu? Vocês não estão vendo a minha tela? Não. Tá vendo só os vídeos. Eu vou fazer... Conseguiram ver agora? Não, só os vídeos. Tá mostrando só os vídeos. Então, peraí. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer diferente. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu sei exatamente o que é que vocês estão vendo. Não tem erro. Perfeito. Pronto, todo... Só não está compartilhando. Tá não, Auxileide. Oi? Saindo não. É porque ele tá lesado. Foi? Agora tá indo. Saiu não. Opa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Pronto. Pessoal, quando nós, engenheiros, vamos executar uma obra, nós recebemos um caderninho de obras. Esse aqui eu peguei um caderninho de reformas, que eu acho que é um bom nicho, né, para nós mulheres, né, trabalharmos. Então, olha, a gente vem com todo... Isso é um caderno de obras, tá? Que vem as cotas com a vai já parar na planta de paginação, que é o que a gente está falando. Pronto, ó. O que é que a Mônica falou? Nesta vista, está sendo exatamente definido qual é a primeira peça que deve ser assentada, não é? Ó. Que esta peça aqui no teto, vocês conseguem... Mônica, quem consegue explicar como é que essa vista funciona, para que as pessoas entendam o que isso é uma vista, o que seria uma vista? Deixa eu tentar explicar aqui como é que seria. A vista é como se eu fosse bater uma foto, literalmente do que eu estou vendo, né? Então, o que é que ela está vendo aí? Ela está vendo uma parede
com uma porta na frente, certo? Então, ela bateu a foto, como se do que eu estou vendo aí, e numera-se cada parede dessa daí, que eu estou vendo, né? Eu chegar na porta, no banheiro, eu dou uma olhada do lado que está o chuveiro, do lado que está a pia, do lado que está o vaso sanitário, e bato aquela foto. Então, a vista quer dizer exatamente isso. Então, ela numera, vista 1, 2, 3, 4, dependendo se for um ambiente de 4 paredes, né? 4 vistas. E bate a foto e eu consigo ver o que é que tem naquela parede. Então, nessa parede que a Alcineide mostrou aí, ela é uma parede toda com cerâmica, tipo tijolinho, né? Com uma porta um pouquinho mais perto da lateral direita, e lá na ponta, lá em cima, direita, ela mostrou uma marquinha, né, mais escura, que cada arquiteto representa do jeito que quer, ou seta, ou uma cerâmica mais escura, de onde vai dar a largada do assentamento daquela cerâmica, certo? Vocês estão vendo a tela agora? Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou. Pronto, Mônica, é exatamente aquela imagem, é exatamente aquela porta que foi vista e os tijolinhos, ó. Ó, exatamente. Então, aquela cerâmica que demarcou, vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Pronto. A primeira cerâmica que foi determinada para ser a primeira como inteira foi exatamente essa daqui, essa superior, tá? Aí aqui é porque existe uma tabica, ela não fica totalmente inteira depois que coloca. O gesso. Por conta do gesso. Mas assim, aí vocês podem perguntar, sim, a cerâmica inteira começa aqui de cima, e a gente vai começar o revestimento de cima para baixo, né? Não, existe um métodozinho que a gente utiliza muito em obra, que é fazer isso aqui, ó, nada mais é do que fazer isso, ó. Você pegar no próprio, aqui ele tem uma régua de alumínio embaixo, ó. Ele colocou uma régua de alumínio embaixo, ó, e vai montando as pecinhas com o espaçador, né? Que é para saber exatamente a altura que vai dar essas peças, uma em cima da outra. Ó, a régua de alumínio, ó. E aí, pessoal, só te complementando, nossa leite, é legal a gente... Pode complementar, Marcelo. É legal a gente ver essas questões de ferramentas, equipamentos que hoje a gente tem disponível. Quanto mais a gente olhar vídeo na internet, procurar, se interessar e reciclar, vai facilitar a nossa vida. Imagina aí, pessoal, como era há 50 anos atrás, sei lá, na época que os nossos pais faziam obras civis, essas coisas. A gente ainda era novão, então não tinha nem nascido, né? Tipo eu. Então, como era mais complicado fazer isso do que hoje? Então, hoje, praticamente, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem muita coisa para ajudar a gente a fazer o negócio retinho, o negócio bonitinho, o negócio corretinho. Então, uma dica aí que fica é sempre procurar equipamentos e ferramentas, como esse que a Alcineide mostrou, para nos ajudar. Não tenham medo de usar a tecnologia está aqui para ajudar a gente, a tecnologia está aqui para servir a gente. Falando em tecnologia, que o Marcelo falou aí agora, eu vou mostrar aqui o que é que a gente também utiliza muito para fazer cortes no porcelanato ao invés da maquita, tá? Que assim, eu estou dizendo a maquita manual, e faz o 45 graus, porque para fazer as viradas, eu vou já mostrar essas viradas em um detalhe, mas complementando o Marcelo sobre equipamentos, olha como é bacana esse equipamento, é uma bancada de mesa, ó, e a gente usa muito, ó. Ó, ela já vem, já corta, ó, 45 graus, perfeito. Eu tenho um vídeo maior dele para mostrar. Ficou claro esse vídeo? Não, né? Ficou muito curtinho, não foi? Eu vou ter Tá, pronto, ó. Corte 45 graus, que é a que eu estava mostrando na máquina, é isso aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver o acabamento? Ó.
É a junção de duas paredes, aí forma esse canto, né? Isso. Que a Alcileide está chamando de 45 graus. É o canto da parede, que faz aquela quina, a quina da parede. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo ver essa foto maior. Pronto, ó, aquela paginação que a gente tinha visto na imagem, que essa foto aqui está mais clara, ó. Aquela mesma paginação de tijolinho está aqui desenhada, está aqui a porta e está aqui todos os tijolinhos assentados. E a determinação foi essa de cima que era para ser. Mas ele assentou de cima para baixo? Não. Ele assentou de baixo para cima. E a gente usa muito para fazer o assentamento réguas de... Nós, pelo menos, usamos a régua com nível, né? Aí a gente entra na questão do nível, que eu vou pedir para... Pronto, um assentamento aqui com a régua, ó. A gente sempre assenta, quem é que pode falar um pouquinho sobre isso, essa questão de deixar o saiote embaixo? Nunca começar do zero aqui do piso, porque existe o desnível do piso, né? Então, assim, uma forma que a gente executa é essa, de deixar realmente, não fazer a primeira peça inferior, aqui a do piso, e a gente executa a partir da segunda peça. Cada construtora tem sua forma de executar, né? Talvez a do Marcelo já seja um pouco diferente, mas a gente executa dessa forma para que a gente possa garantir que a peça não vai sair do nível. Quem é que pode falar um pouquinho sobre essa questão de nível? Por esse motivo estão essas réguas aqui, ó, que é uma parede de fachada bem alta, tá? Marcelo, Mônica. Oi, Tobi. Pronto. Fala, Marcelo. Pessoal, a gente sempre tem que prestar atenção em vários aspectos. Como a Alcileide falou, a gente já falou sobre paginação, mas a gente também tem que prestar atenção em questão de nível e esquadro. Então, o importante é que a nossa parede, o nosso substrato, ele esteja no máximo de prumo possível, para que o nosso revestimento também siga essa questão de estar no máximo de nível possível. Para a gente conseguir acertar esse nível, esse esquadro, a gente precisa de uma série de técnicas e tecnologias e ferramentas para conseguir chegar até isso. A Alcileide, ela executa daquela maneira, ela faz o saiote e começa do meio. Eu acho que você trabalha mais com reforma, né, Alcileide? No trabalho... Aqui é uma casa, aqui é uma execução de uma casa de alto padrão, tá? Aqui, olha, gente, inclusive eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão do emadeirado, né? Ó, que a gente também falou. Pronto. Então, existem várias formas de execução. Posso falar? Oi, Marcelo, Tá, pode falar. Pronto. Então, a Alcileide, ela executa daquela maneira lá, que faz o saiote e faz algo com uma extrema precisão, porque ela está fazendo reforma de uma casa de alto padrão. No meu nicho de trabalho, que eu construo empreendimentos em escala, que é um segmento de HIS, que é a adaptação de construção. Oi? Já não é dessa forma, Isso. Eu não consigo fazer um serviço da maneira com que ela faz, porque eu ia perder muito tempo e eu ia perder muita produtividade. Meus funcionários iam ficar chateadíssimos comigo, porque eu ia fazer pouca coisa no mês. Então, eu tenho que fazer de outras maneiras, mais que eu mantenha a excelência e a qualidade de trabalho. Daí, o que a gente faz? A gente usa algumas ferramentas, como o prumo. Também vou mandar uma foto para a Alcileide, para ela mostrar para vocês o que é um prumo. Temos as mesmas espaçadoras que vocês estão vendo no vídeo do chão, só que na parede. A gente usa várias técnicas para garantir com que o nosso assentamento, seja ou de piso ou de parede, fique todo regular. Eu só queria intervir um pouquinho aí, o que é o espaçador. Pessoal, o espaçador é essa pecinha aí de plástico que ele vai delimitar
a distância correta de uma peça para outra, tá? É ele que vai dar vai balizar, porque senão vai ficar uma cerâmica colada na outra, a outra mais distante uma da outra, então esse rejunte vai ficar totalmente diferente um do outro e a cerâmica acaba sem a paginação correta, ela sair torta, né? Então, essa peçazinha de plástico, é ele que vai garantir que todas as peças fiquem na mesma distância. Tá bom? Olha aí a peçazinha. Esse espaçador é exatamente o que a gente chama na tipo cunha. Ó. Nessa obra, como as peças eram peças maiores, a gente utilizou a cunha para garantir, tanto porque a cunha ela agarra. Isso não é utilizado em obra de baixo padrão, tá? Não é, Marcelo? Essa é uma peça cara, esse espaçador tipo cunha é um espaço caro, mas quem quer trabalhar em construtora, ou fazendo reformas, ou querendo aprender, não é? Utilizar essa pecinha aí, tipo cunha, é uma maravilha, tá? Porque ele não deixa... Deixa eu ver se entrou alguém. Só um minuto. Ou seja, ela é obrigatória a usar, é isso? Não, ela não é obrigatória a usar, tá? Existem... Perdi o vídeo aqui? Estava aqui. Não, existem duas formas, ó, assim, comuns de espaçadores. Esse tipo cunha, tá? Esse tipo cunha é mais usado em obra de alto padrão, tá? Que a gente seja necessário. Você tá vendo que ele passa assim tipo uma pedrazinha em cima da cerâmica, onde ele tá passando a esponja? A esponja. É exatamente para garantir que nenhuma peça ela fique elevada uma da outra. Também. Essa peça tipo cunha, ó, ela agarra as duas peças, ó, tá vendo, ó? É como se fosse um pegador de roupa, né? Travando, ela trava a peça para ela não ficar uma peça mais alta, outra peça mais baixa, certo? Então, você aí conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele está garantindo que ela fique no mesmo nível e com o mesmo espaçamento, porque ele também, essa peça aqui que é a primeira peça que ele coloca dentro, né, da argamassa, da própria peça embutido, ela garante que fica só aquela espessurazinha do espaçador. E existe o outro tipo de espaçador, que é aquele mais comum, que eu vou mostrar aqui também para vocês. Ó, isso aqui é uma parede, ó, paginada. O que é que a gente fez aqui nessa parede, ó? A gente tentou essa parede que está aqui do lado esquerdo vai ter uma porta. Então, a gente pegou a cerâmica e deixou ela toda inteira, para ela aparecer totalmente inteira aqui. Ó, o saiote. Normalmente, eu não faço saiote na hora. Por quê? Por que a gente não faz o saiote e a gente faz depois o saiote? Porque, normalmente, nesses pisos, ainda existe irregularidades por conta de declives. Então, a gente utiliza a régua totalmente no plano, no nível, não no plano, não, no nível, né? Essa daqui está totalmente nivelado, e a de baixo a gente vem e faz os recortes para baixo, infelizmente, né? Por conta das inclinações, o piso não é totalmente nivelado. Acho que eu misturei a informação, gente, me ajuda aí se eu falei de uma forma... Não, eu acho que é técnica de assentamento, né, Cileide? Aí vai depender. Sim. Né? Ó, aqui é outra paginação de um banheiro, ó. De uma parede de um banheiro. Deixa eu ver se eu mostro. Poderia mostrar várias. Ó, aqui é um assentamento de um box. Olha aqui, olha, o nível, né, de mão que ele está utilizando, ó. Sempre, gente, quem é um bom pedreiro, ele tem que estar na mão dele um prumozinho, né, Marcelo? Né, Mônica? Prumo, esquadro, espátula. Trena. Olha aí ele olhando. E se ele está fazendo um piso do box, não existe nada pior, gente, do que um piso do box sem inclinação. Então, tá aqui, ó. Ele tá com ventosa. O nome disso aqui é ventosa, tá? O que são essas ventosas? Essas peças são grandes, né?
São peças de porcelanato grandes, pesadas. Quando vem a argamassa cola, que é passada no verso da peça, como a gente aprendeu, não foi? Não estou lembrando, não me lembro agora o nome dele. A gente aprendeu que a gente tem que assentar a argamassa no verso da peça e no próprio substrato. Então, quando se faz essa colagem, fica pesado, né? Então, assim, qualquer movimentação, o ideal é que realmente se use mesmo essa parte aqui da ventosa. Aí você está vendo aqui, ó, ele usa novamente a régua, a gente usa muita régua em obra de alto padrão. E o nível aqui, para garantir que eu vou ter o quê? A inclinação necessária para a água escoar, ó. Aqui ele está colocando exatamente medindo. Ele, com certeza, aqui, ele está medindo o quê? Ele bateu ele tem uma marcação na parede já do nível pronto, digamos assim. Que normalmente eles utilizam 1 metro, né? Eles deixam a casa toda mapeada com 1 metro, tá? E a partir daí, não sei como é que eu vou explicar isso. É como se eu estivesse passando uma linha reta, bem reta, a 1 metro de altura. Então, aqui, o que ele está fazendo, medindo aqui? Está verificando se essa altura aqui está com inclinação para o ralo. Essa peça aqui, retangular, é um ralo. É um ralo que a gente chamou de ralo linear. Muito utilizado também, ó. Ó. Aqui, como é que ficou a paginação? Bem aqui nessa junta, foi definido que seria um box, né? Então, bem aqui o box do chuveiro vai pegar exatamente nessa linha aqui inteira de porcelanato. Vou mostrar essa daqui, ó. O que é que aconteceu com essa daqui, ó? Como foi que a gente optou por paginar essa parede? Eu sei que bem aqui no projeto está definido que é um armário. E bem aqui eu tenho um desnível dessa parede. Essa parede aqui, que está no reboco, ela está fora do nível dessa parede do fundo. Ela está mais sacada. Então, ela tem um dente, né? Ela tem um dente. Isso. Aí o que é que a gente fez? Já pegou 2 cerâmicas, ó, e tornou ela inteiras, para ficar aquele visual sem corte, sem pedaço. Só resumindo, a gente tenta fazer o máximo possível de aproveitar o assentamento das peças cerâmicas, que elas fiquem inteiras, sem corte. Além do embelezamento, que ela fica mais bonita, né? Você evita a perca dessa peça, porque na hora que você corta, você pode cortar errado, ela ficar torta, você perde os pedaços daquela peça, né? Então, é mais prejuízo, tá bom? Ó, esse pedreiro aqui, ele tá assentando a cerâmica, e esse que ele tá aqui na mão é um prumo. Ele tá sempre com o prumo na mão, ó. Ele tá assentando o revestimento, mas tá com o prumo na mão, ó, para sempre conferindo a questão do prumo. Essa também foi no revestimento. Aproveitar só um instantinho, já que o Marcelo falou muito em ferramenta. Essa ferramenta que o pedreiro está usando aí é um martelo, mas é um martelo de borracha, tá? Ele bate com o martelo de borracha, porque se for o martelo normal de ferro, ele vai quebrar a peça, tá certo? E outra coisa, pessoal, que a gente tem que levar em conta é que a gente está vendo aí, nesse caso, um porcelanato, tá? E tem uma grande diferença, basicamente, no tipo de argamassa colante entre a cerâmica e o porcelanato. Lembra que a Mônica falou que a absorção da cerâmica, a absorção de água da cerâmica, é bem mais alta do que a absorção de água do porcelanato? Ou seja, eu vou ter 2 tipos de argamassa totalmente diferentes na hora de assentar. Então, na hora que a gente for assentar, na hora que vocês forem comprar os materiais para assentamento de piso, tem que lembrar que não pode comprar a mesma argamassa para os 2. Ah, mas sobrou aqui uma argamassazinha de uma cerâmica que eu fiz para um outro cliente na semana passada, eu vou usar aqui para assentar o porcelanato. Não, pessoal, não pode. Por quê? Basicamente,
o assentamento, a argamassa que é utilizada na cerâmica, ela tem uma colagem mecânica. O que é uma colagem mecânica? Pela cerâmica absorver mais água, ela é como se chupasse a argamassa para a parte de trás dela e ficasse a argamassa enraizada dentro da cerâmica. O processo do porcelanato é diferente. Ele é um processo de colagem química. É quando o tardóis, que é a parte de trás do porcelanato, ele se mistura com a argamassa. Então, lembre-se disso. Não pode usar argamassa específica para cerâmica para colar o porcelanato e vice-versa. Isso aí o Marcelo está lembrando daquela nossa aula que a gente teve há 15 dias atrás, né, com a pessoa da argamassa. Está aqui uma das moças, ó, rejuntando, ó, é um serviço muito utilizado por mulheres em obra, fazer esse serviço de rejuntamento, fazem muito bem feito, são muito caprichosas, ó. Olha o capricho. Aqui, ó, olha o capricho, Marcelo. Tá vendo? Mas o mundo é das mulheres, as pessoas têm que entender isso, que o mundo é das mulheres e acabou, não tem discussão. Não tem jeito. Tá aí, ó, elas rejuntando, exatamente aquele piso, né? Ficou perfeito, né? Então, o piso, né? Então, vou fazer aqui também um vídeo, mostrar aqui um vídeo da pessoa fazendo aqueles furos, né? Existem formas, isso aqui também, tá, Marcelo e meninas, é fora do padrão, porque os furos são diferentes, é um furo que não tem aquelas brocas, né? Porque quando são furos de padrões, você usa aquela broca, né? Fica bem mais fácil. Você pode até falar aí, né, Marcelo, sobre a questão de usar, e Mônica também, sobre a questão de usar a broca, né? Mas aqui não dá para fazer furo, porque são furos fora da dimensão do mercado, ó. Aí, realmente, ó, tem que fazer, ó, tudo manual, ó. Isso são coisas, pessoas, que a gente vai ter que, quem quer aprender, pega uma peça em casa, faz, ó. Ele vai furando, raspando, né, Cleide? Oi? Ele vai raspando a peça para fazer o furo, né? Ele primeiro, ele faz vários cortes, ó. O objetivo dele é fazer um furo na peça. Aí, ó. Isso em obra que não é um furo, né? Não é uma abertura padrão, porque quando é uma abertura padrão, você usa uma broca de vídeo, né, Marcelo? Que chama, hein, Mônica? Exatamente. E você coloca na furadeira, ele já vai e já faz o furo imediato. Mas alguns furos ainda, infelizmente, são manuais mesmo, não tem jeito. E aí, quem quer ser um pedreiro de alto acabamento, vai testando, vai fazendo, vai montando em casa, né? Fazendo. Ó, essa aqui é a paginação também de uma fachada, ó. Ó, o que é que a gente fez? Epa, não vou mostrar essa foto, que essa foto aqui eu briguei com a pessoa, vou ver se ela vou com outra, porque tá sem cinto. Deixa eu pegar aqui uma mais... Ó, ultimamente estão se usando muito pequenos formatos. Né? Quer dizer, ó, para o pedreiro fazer assentamento, ó, não tem força, não precisa de força, porque... não que as mulheres não tenham força, tem sim, claro que tem, né, para pegar uma peça de porcelanato, mas é um serviço mais de paciência. Eu acho isso aí, olha, aqui é outro tipo de espaçamento, ó, de espaçador, né, ó, mas exatamente, que te dá a garantia, ó, da pecinha toda, ok. Falando em espaçamento e virada, a gente tem sempre que prestar atenção, ó, essas viradas de cerâmica, ó. O que é que aconteceu aqui, ó? É como se eu tivesse quebrado, vou chamar de quebrada, a peça no meio, ó. Eu não deixei um pedacinho bem pequenininho aqui na ponta, não, ele tá harmônico, ó. Quem olha aqui, ó, vê de longe, ó, vê uma harmonia na virada, ó. Tá vendo, ó?
essa peça grande, pegou uma pequena, que foi? Vocês estão vendo a harmonia ou só sou eu que vejo a harmonia aqui? O que é que vocês me dizem? Pois é, pessoal, participem, é legal. Marcelo, mas elas nas outras aulas estavam mais falantes. Acho que é o que estou falando demais hoje. Rapaz, eu não sei se é porque eu sou feio demais, mas, pessoal, participem aí com a gente, vamos lá, deem as suas opiniões, participem. Só a Sônia que está falando. Lembrar só uma coisa, o que a Alcileide está chamando de virada é essa curva, né? Essa curva reta que a vista estava mostrando e ela dobra, entendeu? Que ela chama de virada. Vulgarmente a gente chama de virada. Igual essa peça agora aí, ó, tá mostrando aí, que a Alcileide está mostrando. Ela tem essa viradinha, ó, pequenininha aí no canto, formando um canto, né? Bem aqui. E falando em viradinha, tudo, gente, a gente tem que ter o bom senso. Por exemplo, ó, chegou na obra para fazer essa execução desse pilarete, isso é um pilar, ó, é um pilar revestido, né? Ó. Então, de um banheiro, aqui é um banheiro com pilar revestido. Chegou o seguinte, que a gente deveria começar na obra essa cerâmica bem aqui inteira, do lado esquerdo, do lado esquerdo. Só que antes de começar a assentar, o que é que a gente fez? A gente pegou, deixa eu ver se eu consigo pegar a pecinha que a gente estava usando. Enquanto a Alcileide está procurando aí, deixa eu só falar uma coisa. Se vocês notaram, existem tonalidades diferentes nessas peças, mas a arquiteta queria desse jeito aí, tá? Porque antigamente a gente pegava tudo, botava tudo com a mesma tonalidade, né? Hoje está bem mesclado, o arquiteto pensa bem diferente, que é uma coisa bem, tipo, como se ficasse desarmônico em questão à tonalidade das peças, né? Mas ela está toda bem assentada, você vê aí os cortes foram perfeitos, só a cor para ficar bem diferente, com várias tonalidades aí, essa cerâmica tem. Eu quero mostrar para vocês. Pronto, ó. Antes da gente assentar, né? Começar a iniciar, o que é que a gente fez? Ó, isso se faz em obra de grande, digamos, grande rotatividade, isso faz em obra fora do padrão? Não, isso o que eu estou mostrando aqui são obras que a gente chama de fino acabamento, tá? Eu estou falando isso para vocês que desejam entrar no nicho de obra com acabamento, aquele que a gente diz acabamento top, para vocês serem aquela mulher que seja totalmente caçada no mercado, né? Porque, né, Mônica, hoje, e Marcelo, você ser um pedreiro de acabamento fino, você ganha dinheiro, né? Você é valorizado. Então, assim, o que é que a gente fez antes de assentar o pilar? A gente distribuiu as pecinhas. Por quê? Porque ia ficar faltando só um pedacinho de nada, de um lado e do outro. Se a gente tivesse começado ela inteira de um canto, quando chegasse do outro lado, ia ficar só um filetezinho de peça. Então, a gente preferiu, né, fazer ela centralizada. A gente centralizou para que a gente tivesse um excelente acabamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, interessante. Eu queria falar também da observação, vou já falar sobre esse pessoal aqui, sobre piso emadeirado. O piso emadeirado, ele não pode ser aplicado cortando totalmente central, tá? Porque ele faz toda a vida que vocês pegarem um piso de porcelanato ou um piso cerâmico em réguas. Quando a gente diz em réguas, são esses formatos mais longos, né? Ele tem mais comprimento do que largura. Vocês olhem na caixa. O que é que o fabricante está exigindo de traspasse, né? Ele aqui, ó, por exemplo, aqui ele não está no meio. Pode notar que essa peça ela está um pouquinho mais para um lado, é como se eu tivesse separado a peça em 3 peças, em 3 partes. Por que a gente faz isso? Porque se eu colocar essa peça no meio, ela vai
flambar, né? Marcelo, me ajuda aí a explicar esse processo. Mônica, me ajuda aí a explicar o que é que acontece, por que que isso é importante? Quer falar, mano? Pode falar. Não, pode falar. Já falei muito. Pronto. Você está falando da questão da separação que tem que ter entre as peças, não é isso? Por exemplo, esse peças do emadeirado, que é muito comum hoje, você vê muito em lojas, o piso emadeirado, e é bonito, você tem vontade de comprar. Jamais você faça o piso emadeirado, vocês conseguem, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela, vocês conseguem me ver, né? Ela meio a meio, entendeu? Você tem sempre que fazer um pouquinho mais para 1/3, 2/3. Isso está, inclusive, na caixa da peça, na caixa do produto. Por quê? Porque, senão, a peça, como ela é muito esbelta, ela faz isso. Ó. Vocês conseguem ver meu papel? Uhum. Estão me vendo? Sim. Pronto, ela faz isso. Ó. Aí começa a tampar. Então, quando você faz essa peça, isso é do próprio fabricante que faz essa solicitação, está inscrito na caixa. Então, você não faz a montagem dela de 50%, meio a meio, que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui a gente não está no centro da peça, ó. Pode ver que um lado da peça está mais para um lado do que o outro. Você não faz a peça 50%. É exatamente isso. É tudo questão daquilo que eu falei antes. Que todas essas peças, desde a base, substrato, até a peça em si, ela sempre vai se movimentar por conta de deslocamentos de temperatura, principalmente. Porque aqui no Ceará mesmo, porque sempre está quente, mas quando a gente vai mais para o sul, que de dia a temperatura é bem mais elevada do que à noite, essas variações de temperatura faz com que a peça cresça quando está mais quente e diminua quando está mais frio. Mas mesmo as variações leves de temperatura também fazem com que isso aconteça. Então a peça está em constante movimentação e ela precisa ser travada da maneira que o fabricante determina. Então é sempre bom a gente prestar atenção de como que o fabricante manda a gente aplicar, como que ele deve ser aplicado e todos os fatores que levam com que a gente possa tirar o melhor proveito da peça. E essa imagem que mostrou é bem legal também, porque tem um espelho. Mostra aí de novo, só para mostrar para as meninas como é que é legal a gente utilizar alguns artifícios, artifícios técnicos mesmo, como aquele lá do espelho. Se você puder mostrar de novo aquela foto. Eu não entendi qual você quer que eu mostre de novo. Aquela do espelho lá da cerâmica azulzinha com branquinha. Do mosaico. Da cerâmica. Ah, tá certo, mostro sim. Fala sobre o que o Marcelo falou, sobre a questão, inclusive, da dilatação, em outro local. A gente tem, inclusive, que utilizar argamassas diferentes. Por exemplo, essa fachada aqui, essa parede onde eles estão assentando aqui, ela é uma parede alta, lado do sol, ó. A gente assentou ela com argamassa epóxi. Exatamente para a bicomponente. Tá? Exatamente por conta do sol. Sim, Marcelo, qual é que você quer que eu mostre? Você puder mostrar aquele mosaico, esse aqui, esse aí. Esse aqui. Esse. Olha que legal, pessoal. Você acha que é um grande cômodo imenso, que tem o dobro do tamanho que realmente ele tem, justamente pelo artifício do espelho. Então, quando a gente estiver fazendo qualquer processo lá, trabalhando, vocês também podem dar dicas. Não se esqueçam, apesar de vocês vão ser operários de construção, que geralmente é da parte mais fabril, na parte realmente mais operacional, eu sempre gosto, pelo menos eu, Marcelo Filho, nas minhas empresas que eu faço a gerência, não só da construtora, mas também nos outros ramos, de sempre receber
feedback, sempre receber informações de como poder melhorar meu produto e quem melhor para melhorar o produto do que quem faz ele. Então, geralmente, o arquiteto tem a ideia massa, ele passa para os funcionários que vão executar a ideia dele, mas num negócio desse, você vai aprendendo de uma obra para outra e vai dando uma pitada de experiência no projeto. Então, esse projeto eu achei muito sensacional, Sueli, inclusive. Está de parabéns, viu? Inclusive, ó, eu mostrei para vocês verem como isso é obra de fino acabamento, tá? O que é que aquele operário estava colocando, meu Deus, as pecinhas uma em cima da outra, com espaçador em cima de uma régua, para exatamente ele ter a certeza, a gente fez a contagem das peças para ter a certeza que essa peça aqui em cima, vocês estão vendo meu mouse, né? Estão vendo meu mouse? Sim. Aqui essa peça sairia inteira e esta aqui saísse inteira, porque a gente tinha uma altura de nível que tinha que ser mantida, que era essa bancada, essa peça aqui. Então, quem mandou na nossa paginação todinha, e olha só, o desenho veio lá para a gente executar como esta peça aqui sendo inteira. Se a gente tivesse seguido a obra, tivesse feito a obra sem pensar, sem raciocinar, a gente teria perdido esse processo todinho. Por quê? Porque eu tinha que sair com essa peça aqui inteira, para ela fazer a virada aqui 90 graus inteira, nesse nível aqui. Então, essa parede é que teria que ser a parede inteira. E foi mandado para a obra, para a gente executar, sendo essa peça como inteira. Então, a gente tem sempre que pensar, sempre que antes de começar a trabalhar em obras de fino acabamento, pensar e realmente raciocinar o que é que faz para ficar melhor, né? Alcileide. Oi. Por que tem que começar de baixo para cima? Por que tem que começar? Isso aí eu vou deixar para o Marcelo responder. Eu sei, gente, eu sou muito boa de fazer, mas eu não sou muito boa de falar, não. Marcelo, vai lá, explica para as meninas por que é melhor. Ou eu exploto para a Mônica responder essa. É mais a questão da facilidade operacional mesmo, tá? Mas eu queria que eles respondessem, um dos dois respondesse. A moça está fazendo a pergunta, porque já que eu quero que essa cerâmica inteira, que essa peça saia inteira aqui em cima, e olha como ficou perfeito, ó, o forro aqui perfeito, essa obra está perfeita. Mas se a gente for assentar de cima para baixo, a gente tem a gravidade. A gente tem a peça que ela é pesada, aí o que é que vai acontecer? A argamassa, quando você coloca a peça, ela não seca imediatamente. Então, por que a gente utiliza o espaçadorzinho? Exatamente para que uma peça vá se sustentando uma na outra. Gente, eu vou querer que vocês falem sobre respondam a pergunta dela. Respondam. Ela perguntou por que a gente faz a execução de baixo para cima. É a questão da gravidade mesmo. Respondam aí vocês. Diga aí, doutora Mônica, outra foi eu que respondi. Não, basicamente a Alcileide já deu toda a dica da história do assentamento sair com algum problema se eu começar de baixo para cima em relação à argamassa. Eu vou colocando argamassa e ela vai aderindo e ela pode acabar comprometendo. E às vezes, o que acontece? O cara dá a largada no revestimento cerâmico de parede sem ter terminado ainda o contrapiso, ou então tem algum detalhe que ainda está faltando, de rodapé, então acaba puxando mais o piso, o assentamento para cima. Aí, em vez de começar logo de baixo, começa da parte alta, mas aí é questão... Não, Mônica, eu entendi que a pergunta dela era, já que eu quero que aquela cerâmica termine lá em cima inteira, por que eu não faço meu assentamento de cima para baixo, né? Não é isso a pergunta? Foi essa? Exatamente, porque já que foi todo medido no chão, né, no esquadro, sim. Eu sei que exatamente cada cerâmica vai dar direitinho, né? Aí, por que eu não posso começar de cima ou por que eu tenho que começar de baixo?
Exatamente, porque a peça, se eu começar de cima a assentar, essa cerâmica aqui, vocês não conseguem me ver, né, quando eu estou falando. Tá? Por exemplo, eu assentei essa peça. Se eu não tenho nada aqui embaixo sustentando ela, ó, ela cai. Entendeu? Aí é muito mais prático o pedreiro, ó, bota o espaçador aqui. E bota a outra embaixo. Que ela já vai apoiando uma a outra, ó. Ó. Essa apoia essa, que apoia essa, que apoia essa. É uma escadinha, uma vai apoiando uma na outra. Aí, entendi. Então, à medida que a argamassa vai secando, né? Vai dando a sustentação para ir botando a próxima. Isso. Então, por isso que você faz a medição, para saber qual é a distância que eu devo começar lá embaixo, para dar inteira lá em cima. Mas não começar de cima para baixo. Que é assim, inclusive, essa sua pergunta, teve uma cliente minha que fez essa. Ela tava a gente estava na obra, no dia anterior, fazendo uma verificação, aí eu falei para o pedreiro assim, ó, eu quero inteira ali, naquele ponto, ali em cima, tá certo? Aí, tá bom. E ela ouviu. Quando foi no outro dia, ele estava começando a sentar de baixo para cima. Aí, Alcineide, ele está fazendo errado. Eu vi ontem você pedindo que a cerâmica fosse lá em cima inteira. De calma, que ela vai chegar inteira lá em cima. Entendeu? Então, assim, ela vai chegar inteira, mas porque você calculou. E, basicamente, também tem a questão de que quando você tem o corte da cerâmica na parte mais inferior, ou seja, no pezinho da parede, você, às vezes, consegue colocar um rodapé por cima. Então, fica o corte da cerâmica, só que ele fica coberto pelo rodapé, então fica as imperfeições disfarçadas. Isso mesmo, Marcelo. E também, gente, porque a visão da gente, ó, está olhando para baixo, para o chão, sim. Então, a visão que a gente deve sempre privilegiar nos nossos projetos é a visão assim, máxima, da vista dos nossos olhos mesmo, da altura dos nossos olhos. A gente sempre privilegiar isso. Olha o que é que a gente fez aqui, ó. Normalmente, o que é que acontece? Normalmente, quando você corta uma cerâmica, isso é o padrão. Se eu cortei uma cerâmica, ela vai fazer uma virada 90 graus. O que sobra dela, você usa para a virada seguinte. Não sei se eu consigo. Nesse caso, como a gente tinha duas portas, e eu sabia que essas portas iam passar direto à madeira, o que é que a gente fez? Ó? Colocou tudo inteiro. Ó. Tudo inteiro. Pedaço nada, ó. Pedaço zero. A gente, por quê? Eu tenho uma dúvida sobre a medição. Uma pessoa tem uma dúvida. A medição da cerâmica, por exemplo, eu vou botar a cerâmica na parede. Aí eu vou medir, né, a altura versus a largura. Aí eu tenho uma janela, uma porta. Eu desconto o tamanho daquela porta, daquela janela, ou eu deixo para sobrar, porque pode precisar lá na frente? Pronto, deixa. Por exemplo, isso aí vai depender do tamanho da obra, se ela existe repetições. Por exemplo, o Marcelo Montenegro, que é quem está aqui com a gente hoje, as obras dele são de grande volume, né, Marcelo? Elas se repetem. Exatamente, eu preciso de escala. De escala. Então, a perda é menor. Essa questão, ele já pode descontar. Tem uma regrinha, né, Mônica? A Mônica também pode responder isso. Existe uma regrinha que abaixo de 2 metros quadrados, você deve desprezar. É 2 metros, Mônica? Estou correta? Não, se for cerâmica é menos, Alcileide. Sim, cerâmica é o real. Cerâmica é o real, é além do reboco, ok. Mônica, então responde essa pergunta aí. Mas eu normalmente, nas obras, quando são obras de pequeno porte, digamos assim, que não são repetitivas, a perda é muito grande. Então, não vale a pena a gente descontar a cerâmica que fica ao redor da janela. Até porque
ela acaba acontecendo isso aqui. Eu vou pegar uma foto de uma que tem janela. Pronto, tá aqui uma foto de uma janela, ó. O que acontece, ó? Olha a perda que a gente teve no contorno dessa janela. Praticamente a gente perdeu toda essa linha de cerâmica de cima. Então, se eu tivesse descontado, vocês estão conseguindo ver a minha tela, tá só girando, né? Não, mas dá para ver. É assim, você vai ter que analisar a qualidade dessa cerâmica, né? Se o tamanho que ela tem, quantos vãos de buraco, que a gente vulgarmente chama, né? Quantos buracos tem de porta ou janela, que eu vá descontar, né? Então, aí você tem que levar em conta. Eu vou ter que fazer esse acabamento, como a Alcileide está falando, de virada, por exemplo, aqui, na verdade, aqui, Alcileide, tu virou com a cerâmica ou tu veio com a pintura? Não, virou, não, né? porque aqui eu tinha um portal de granito. Ah, é um portal de granito todinho, né? Mas isso aqui responde muito à pergunta dela, ó. Tudo de obra, gente, é caso a caso. A regra geral, por exemplo, se for uma obra de grande porte, você desconta tudo do vão e realmente coloca a perda. Normalmente existe uma perda usual aí de 10%. Mas isso é muito relativo. Essa perda depende do local do assentamento. Por exemplo, se for um piso, não, mas a gente está falando de revestimento. Revestimento, a perda é bem maior. Olha o tanto de corte, de furos que a gente tem aqui, ó. Se você furar errado uma cerâmica dessa, você perde a cerâmica toda, tá entendendo? Então, tem que ter um maior cuidado. Quando você tem um vão desse aí, ó, na parte de cima aí dessa janela, ó, o pedaço do porcelanato que ela perdeu, da cerâmica que ela perdeu, né? Eu perdi uma cerâmica. Perdeu uma cerâmica toda aqui. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai considerar vão aberto, buraco, né? Ou quando você considera como fosse a parede cheia, a parede todinha fechada de cerâmica. Você precisa ver isso aí, como é que vai ser o corte, tá? Qual é o tipo de cerâmica que eu vou usar, o tamanho que eu vou usar, se tem muito ponto de tomada, né? Porque aí eu vou exigir mais cortes, o corte tem que estar perfeito, porque se qualquer coisinha, ela tem aquela fissurazinha no pé do buraco da tomada, então eu vou perder a cerâmica, tá certo? Respondido? Fui clara? Ou tem dúvida? A minha dúvida que eu estou prestando atenção aqui é de onde que eu vou partir para assentar o piso, entendeu? O que eu estou observando. O piso, né? Partida. Isso. O piso, porque a gente só falou de revestimento, não foi, gente? Até agora, isso. Não foi? Entendi. Não, mas Alcileide, aquela apresentação da paginação tem um banheiro marcando a saída a largada do piso. Certo, eu vou mostrar aquela dali também. Mas aqui é uma saída de piso, ó. Normalmente é da porta, tá? A gente sempre sai, eu vou ver se eu encontro alguma saída de piso. Engraçado, privilegiei mesmo realmente as paredes e não coloquei pisos. Ó. Não, mas a parede também, Leide. Deu para, assim, não deu para mim entender de onde que eu vou partir, entendeu? Para começar, para colocar o azulejo. Certo. Pronto. Eu entendi a tua pergunta agora. Deixa eu ver se a gente... Quando você recebe o projeto já pronto, ele já diz de onde é que você tem que partir, tá? Ele já marca o canto onde vai sair o piso e a parede, certo? Quando não se tem, aí você tem que fazer várias simulações para dar menos corte, menos quebra de cerâmica, tá bom? Geralmente se parte da porta, mas aí você faz uma marcação, vai colocando a cerâmica perto uma da outra, dando um espaçamento que você vai dar e vai ver onde é que vai ter corte, né? Assim, fazendo assim na prática. Mas a gente faz essa simulação em projeto, tá? Em projeto, a gente faz a simulação no AutoCAD ou em qualquer outro software, desenha a cerâmica com o seu rejunte e vai vendo onde é que vai ter corte. Ah, não, esse daqui cortou 10 cerâmicas. Aí eu simulo outro saindo de outro local, né, da varanda, vou dar um exemplo. Aí, não, essa aqui cortou só 5 cerâmicas, então eu vou partir da varanda que cortou menos, tá?
você faz uma simulação. Mas se você pegar um projeto, já vem pronto, viu? Mas vamos aqui pensando que você hoje não tem projeto, não está trabalhando ainda em nenhuma construtora e está aprendendo e quer fazer em casa. Isso. Você sempre vai priorizar as paredes mais longas que você tiver e a porta. É um padrão. Por quê? Porque você já chega no ambiente e você já vê aquela linha inteira, sem corte, sem pedaceira no canto, entendeu? Uhum. Então, se possível, jogar as quebras, os cortes, para debaixo de bancada, de pia, entendeu? Ficar atrás da geladeira, atrás do fogão, né? Atrás da pia, que é coisa que a gente não consegue ver ao olho nu direto, né? Assim, de imediato. Você, na entrada de uma sala, você tem que privilegiar, né? Prevalecer que ela saia inteira, que você faça o assentamento dela inteiro, tá bom? Ó, bem aqui, ó, nesse caso aqui é um piso, aqui é o revestimento, ó, o piso, a gente saiu inteiro dessa parede aqui, ó, só que a gente tá, como ela tá vindo de outro ambiente, de outro vão, essa daqui ainda é uma cortada de piso. Falando em piso, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Mas assim, de regra geral, você vai procurar sempre, como a Mônica falou, a saída que te der uma visão maior. Você pode, inclusive, antes de assentar, verificar qual é o que é que vai acontecer no final. Gente, já são 17h22, eu nem tinha prestado atenção. Deu para entender. Mas deu para entender mesmo? Deu para entender. Deu, pronto. Uhum. Gente, já são 17h22, eu nem tinha me ligado na hora. Vocês querem... eu realmente fiquei falando demais. Marcelo, se tu tá com outro compromisso, Mônica, é porque eu fui falando. Eu consigo ainda ter 7 minutinhos aqui, eu só tenho 35. Você tá vendo que aqui na esquerda da parede, ó, tá vindo tudo inteiro? Tá, ó. Você não tá vendo corte, ó. Você tá aqui, é uma porta, tá? Ó, aqui a cerâmica toda inteira, ó. Toda essa parede, ó, foi priorizado ela como inteira, tá vendo? Então, assim, priorizar as entradas dos ambientes, para que você entre e vê. Isso é um padrão, né? Claro que cada caso pode ter as exceções, pode ter uma exceção, tá? Não tem... Deixa eu ver se consigo ver uma... Gente, eu acho que era por isso aí Esse último aqui, Alcileide, essa última foto aqui, ó, do lado direito. Porque essa paginação aqui, ela foi feita, ela já é uma paginação que ela vem contínua de outros ambientes. Ela é uma paginação única da casa toda. Tá. Aí não dá para seguir como uma linha, né, geral. Deixa eu ver. Pronto, esse aqui, ó. Por exemplo, esse piso aqui, ó. Esse piso aqui, a gente teve que fazer centralizado. A gente nem usou um lado, nem o outro. A gente teve que centralizar. É um piso de uma varanda, a gente teve que centralizar. Por isso que eu digo, é caso a caso. Para que não desse um filete de cerâmica nesse lado. A gente centralizou. Por exemplo, o vão tem 4 metros, a gente centralizou, a gente saiu do meio. Certo. Para cada lado. Para que a gente garantisse que saísse inteiro. Então, como eu disse, caso a caso. Deixa eu mostrar uma coisinha bem bacana aqui para vocês, pelo menos eu acho bacana, não sei vocês. Deixa eu ver aqui. Aí a gente finaliza a nossa aula, que eu já falei demais, e passei do horário. Só para falar com vocês sobre, às vezes, que a gente utiliza coisas tão tolas, né, tão bobas, e resolve, ó. Como se fazer uma marcação num piso circular, ó. Isso aqui é uma obra de arte, eu chamo essa obra aqui de obra de arte, porque isso é um piso em mosaico, ó. Mosaico recortado, ó.
e de forma, ó, arredondada, ó, tá vendo, ó? Ficou lindo, viu? Bem feito. Ficou lindo, não foi? Eu chamo isso aqui uma obra de arte. E cá para nós, a prefeitura queria passar por cima. Aí a gente brigou para não passar, porque eles queriam botar piso intertravado aí nessa calçada. Aí, mas deu certo. Graças a Deus que ó, tá vendo, ó? Então, isso, o que é que a gente usou para fazer essa marcação circular? Adivinha? Um eletroduto, ó. Um eletroduto. Por ele ser flexível, a gente vinha, riscava, e aí ele ia fazendo e moldando para a gente, para ele ficar nesse formatozinho mais natural. Ó, depois eu queria que vocês olhassem. Essa aqui é a máquina que a gente gosta muito de usar, a máquina de corte. Eu falei, sou fã de equipamentos, assim, que pode dar o... Pronto, gente, eu acho que é só. Ó, aí a peça, ela já vem cortada, ó, 45 graus. Isso dá um trabalho para a pessoa fazer manualmente. Como é o nome dessa peça aí, hein? Dessa ferramenta aí, hein, Osileide? Esse equipamento? Ai, você me pegou o nome dela, né? Não sei se eu tenho que ver, porque eu só chamo de realmente máquina de corte de mesa, né? De bancada. E aí a gente gira, olha, isso aqui é a execução de um piso, ó, todo com a tela. Ó, de novo, ó, lá embaixo a gente não deixou. E fez a paginação aqui dessa parede, ó. A gente novamente centralizou o revestimento para que não dá inteiro. A cada caso é um caso. Gente, acho que vocês gostariam de ouvir, de ver, para a gente finalizar a aula, porque a gente precisa fechar mesmo a aula hoje. O que é que vocês gostariam de falar? Cadê os comentários, pessoal? As dúvidas? Ai, coloquem aí, por favor, as presenças de vocês, né? Os nomes, tá? Gente, eu cheguei um pouquinho depois, para tristeza somente minha, né? Mas, assim, esse pedacinho já foi muito bom também, ver aqui as obras de artes. Eu estava vendo essa questão de onde começar, de onde partir. Eu assisti um vídeo que o profissional, ele começou pela parede, era um quarto, e ele começou pelo fundo do quarto, né? Era a parede maior do quarto. E tinha alguns problemas lá nesse quarto, que era um desnível de parede. Então, na forma que ele estava fazendo, ele pegou as peças toda inteira, deu para fazer tudo inteiro dali, mas no final, quando estava vindo para o final do quarto, para a porta, ele fez a porta por último, né? O canto da porta, para poder ficar para a parede de cá alguma emenda, algum corte de cerâmica. E esse desnível, aí ele falou que tinha um desnível, e aí ficava uma brecha entre a parede e a cerâmica, mas que o rodapé ia cobrir aquilo, né? Eu achei interessante isso e colocar aqui, porque como a Osileide estava falando, cada caso é um caso, e aí no caso de um erro desse da própria construção, né, a gente poderia, sim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sentar essas cerâmicas? Tem essa diferença aqui que você tira lá na hora de medir. E aí ele viu que dava para fazer esconder o defeito com o rodapé. E eu achei bem interessante isso também. Não sei se isso foi falado aqui desses problemas antes. Eu cheguei depois. A gente comentou também. Sobre finalizar inteiro, essa parede tem uma altura de 9 metros, mas a gente já sabia antes, quando começou a pedra lá embaixo, no térreo, na primeira peça lá embaixo que a gente começou a assentar,
a gente já sabia que ela ia dar inteira aqui, porque a gente calculou. Aí a gente colocou 9 metros, esticou 9 metros? Não, não. Ali é porque era um detalhezinho, pequenininho, que a gente foi de banheiro. Aí aqui a gente realmente fez a soma mesmo. Pegou a largura, né, da peça cerâmica e multiplicou na calculadora. E viu que lá em cima ia dar inteiro. Aí a gente saiu com aquela alturinha de baixo para aqui em cima, porque nesse caso também o ideal era que desse inteiro em cima. Aí a gente fez o cálculo. E aí, meninas, Marcelo já foi embora. Marcelo está na hora de ir, né, Marcelo? Porque senão aqui eu vou chegar meia-noite e eu fico falando aqui, não, Mônica? Eu sou muito feliz de todo mundo. Foi ensinado esse cálculo aí da parede? Foi no começo? Samara, assim, a gente... Marcelo, só um minutinho, só para eu liberar o Marcelo, tá? Marcelo, tu quer... Para as meninas que chegaram depois, o Marcelo é o Marcelo... Diz, Marcelo, quem é o Marcelo? Bem rapidinho, e aí você se despede, agradecendo, que eu sei que você está no seu horário. Para quem chegou depois, eu sou o Marcelo Montenegro Filho. Eu sou ex-presidente do Cisco Jovem de Ceará e hoje sou diretor da Construtora Montenegro. E foi um prazer gigante ter falado com todo mundo aqui. Alcileide, muito obrigado pelo convite. Mônica, muito obrigado por ter compartilhado seus conhecimentos também. Tá? Pessoal, quem precisar da minha ajuda, quem precisar falar comigo, pode falar comigo via Sinduscon Ceará. Segue a nossa página no Instagram, @Sinduscon.ce, ou então @Construtora Montenegro. Pede para falar comigo, que eu tenho o maior prazer de responder todo mundo. E, pessoal, de verdade, como eu já falei aqui durante a nossa live, o mundo é das mulheres. A gente precisa de mais mulheres na construção civil. O trabalho do homem e da mulher, na minha vista, ele tem que ser igual, ele tem que ser valorizado igual. A gente precisa muito mais disso. Então, me sinto realmente um privilegiado de ter a oportunidade de conversar com todos vocês e de ver o interesse de vocês dentro do nosso mundo maravilhoso da construção civil. Obrigado, eu vou ter que ir para outra reunião agora, inclusive já estão me esperando ali na outra sala. Mas qualquer coisa, não hesitem, falem comigo. Se querem dar depois o feedback positivo ou negativo, me escolhendo, fala bem o que vocês quiserem, mas por favor, dê um feedback. E muito obrigado a todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Eu vou só complementar rapidinho o Marcelo. O Marcelo, ele falava muito de fazer isso aqui presencial, viu, gente? Ele realmente, Marcelo, queria fazer presencial, mas a gente não tem como. Mas eu tenho certeza que o Marcelo vai abrir as portas da construtora dele para a gente fazer presencial assim que a gente puder. Vamos fazer disso. Vocês vão entrar na construtora, as minhas obras, elas são em parede de concreto. Então, é outra tecnologia, uma parede totalmente diferente. Então, eu tenho uma prazer de receber todo mundo para as obras, qualquer obra que vocês quiserem, em qualquer lugar, e fica o convite de verdade, vocês passarem um dia ou dois lá para ver tudo. Só passar essa loucura desse corona aí que fica tudo belezinha. Beleza, pessoal? Até mais. Obrigada aí. Tchau, tchau. Até logo, Marcelo. Vamos cobrar, né, Alcileide? Bora, não, mas é sério. Ele queria fazer presencial, mas não dá ainda. Não dá ainda. Mas vai já Alcileide, vai já poder. Oi. eu sei que o tempo já está bem curtinho, mas não precisa por mim. responder agora. Minha menina já está grande. Sobre a questão da rachadura, eu enviei o vídeo para o grupo. Tá. Porque assim, ó, deixa eu só te dizer. É assim, ó, meu esposo é autista, certo? Certo. E os meus vizinhos são muito barulhentos. Tanto o da direita, o da esquerda e o da frente. Aí é por isso que eu perguntei sobre a questão de fazer uma janela com revestimento acústico. Aí, assim, esse vídeo que eu mandei é um pequeno vitrô, porque ele não aceitava a hipótese de colocar a janela no quarto. Aí, com muita luta, eu consegui colocar um pequeno vitrô. Aí, acima do vitrô está a rachadura. E agora eu estou fazendo a cabeça dele para tirar o vitrô e colocar uma janela bem bonita. Só que aí a minha dúvida, por isso que eu perguntei no início da aula, de qual a janela eu iria colocar, se de vidro ou de madeira, para poder fazer esse isolamento acústico, por conta dele que tem sensibilidade auditiva. Tá entendendo?
Pronto. Aí a minha dúvida é também, se na hora que eu quebrar para botar a janela, se a rachadura vai orar. Tá, eu vou abrir aqui para a gente, todo mundo ver a tela, o vídeo, né? Eu vou botar minha tela inteira. É esse vídeo aqui, né, Vládia? Coloquei agora. Como é que eu coloco ele inteiro? Pronto. Mônica, me ajuda aí, Mônica, a ver o que é que está acontecendo com essa parede. Vamos lá. A rachadura, do jeito que ela é dentro, ela é fora também. Do mesmo jeito, rachou dentro e fora. No mesmo lugar. É no sol essa parede, é? O outro lado é sol? É sol. Ela é sol. Primeiro pavimento, é térreo essa casa? É o segundo pavimento. É duplex, é o quarto de cima. Tá muito parecido, não tá, Mônica? Aqui com a linha de viga, não tá? Aqui em cima? Tá. Ele de qualquer... Ó, muito na horizontal aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Vlad, ela é de um lado para o outro? Ela rachou dentro e fora, no mesmo canto. Dentro e fora, né? Pois é, mas como foi que foi feita essa obra aí? Foi depois, esse pavimento subiu depois, foi da casa? Foi feito um complemento nesse pavimento? Primeiro foi feito o pavimento de baixo, com colunas, aí depois foi feito o pavimento de cima, só com a cinta. Em cima não tem coluna. É por isso. Mônica, então assim, deixa eu ver se eu volto aqui para vocês me verem. Estão me vendo agora? Nesse caso, eu acho que a Mônica também vai concordar comigo, né? Como você não tem uma estrutura que foi feita com pilares, né, com vigamentos, eu não arriscaria fragilizar mais essa abertura aí, não. A gente pode fazer isso, mas tentando fazer de uma forma que lhe dê segurança, mas não só abrindo, porque se você abrir... A pergunta era se você deveria abrir um vão maior ou era só substituir uma ou outra? Me faz a pergunta de novo, por favor. Não, é assim, porque é só um pequeno vitrô, né? Como você viu. E eu queria colocar uma janela bem bonita. Tirar o vitrô. Grande. Uma janela grande. Não precisa ser uma grande, mas uma janela decente, porque isso aí é só um vitrôzinho. Aí eu queria botar uma janela mais decente, mas aí eu ia ter que quebrar mais a parede, né? E já tá com essa rachadura, e aí eu tenho um receio de eu quebrar mais, e eu queria saber como eu conserto essa rachadura. Se eu tenho que fazer a amarração, quebrar o reboco, fazer a amarração, e depois rebocar, ou eu boto aquele produtozinho que eu botei no grupo ontem, da Vedacity. Não, primeiro, né, ela não foi feita, o pavimento superior, ele não foi feito em cima de uma estrutura, não é, Mônica? Pelo que eu estou entendendo, ela tinha uma casa sem pilares e vigas e fez em cima, não é isso? Não, embaixo tem pilares, embaixo tem colunas. Mas não subiu. Em cima não tem, em cima só tem a cinta. Tá. Então, assim, se aqui for a viga, né? Ali, se for realmente ali for uma linha de viga onde tem aquela fissura, pode estar acontecendo só a dilatação, né? Aí ela teria que ter a certeza disso. Para isso, a gente teria que ter a certeza se ela realmente não está ainda acontecendo a fissura, né, Mônica? Auxiliei disso aí, né? Não é fissura, dilatação térmica, não. Não, porque ela está passando de um lado para o outro. Falta de peça estrutural. Falta de peça estrutural. Então, se você for ainda abrir um vão maior... Essa parede pode vir abaixo todinha. E como eu conserto? Tu vai ter que amarrar essa parede todinha aí, subir com pilarete, porque só essa cinta, ela tá demonstrando que ela não está resolvendo.
O que é que tu tem em cima? Coberta de telha? É telha. Zé. Então eu tenho que fazer uma coluna de baixo até em cima para amarrar a parede. Deveria ter feito desde o começo, né? Subir com essa coluna para a cinta apoiar em cima desse pilar, tá? E, na verdade, Entendi. nos 4 cantos, porque se tu tem que fazer é só um quarto que tem em cima, é? Como? É só um quarto que tem em cima? É porque é tão perigoso a gente dar uma informação dessa, só olhando a foto dessa, é muito perigoso. É tenso a gente. Vlad, o ideal é a gente. Onde é que você mora? Eu moro na Grande Portugal. Na Grande Portugal. É porque assim, ó, essa sua linha de fissura aí é típica que, como se na prática a estrutura de cima, tá? Ela não ela estivesse. Travou, Cileide? Travou. Cileide, travou. Travou, Cileide. Tá ouvindo, Cileide? Tô ouvindo. Você me ouviu? Travou, não, travou. Peraí, deixa eu... A minha cachorra estava latindo muito. É assim, minha casa são 4 vãos embaixo. Do jeito que ela é embaixo, ela é em cima também. 4 vãos em cima. Pois é, Vlad, deixa eu lhe dizer, é complicado para a gente, como técnico, a gente não conseguir dar uma opinião mais formada sem estar vendo, sem fazer qualquer tipo de ensaio, tá? É bem complicado, porque a gente não sabe como foi feito, a gente está vendo só o que você está dizendo aí, mas na prática pode ser outra, certo? Porque vocês sabem que essas obras que a gente faz, assim, pequenas, obra assim, de casa assim, que chama só um pedreiro, que não vem um arquiteto, não vem um engenheiro, eles fazem muito isso, né? Que eles já são acostumados a trabalhar. E quando essa casa foi feita, foi meu cunhado que fez. E eu sempre falei assim: tem que fazer coluna. Aí ele disse assim: não, em cima não precisa, só embaixo mesmo. Porque quando eu fiz essa casa, eu fiz ela só embaixo, mas com os planos de futuramente fazer em cima. Aí embaixo foi feito todo com coluna. Aí quando chegou em cima, ele disse, não, só a cinta resolve. Aí, pois, desculpa eu dizer, mas chama aí teu cunhado e pede para ele resolver agora. Pois é, eu já chamei ele para olhar e ele disse que eu não me preocupasse. Por isso que eu estou perguntando a vocês, porque ele disse, isso aí não é nada demais, não se preocupe. Não, lógico que ele vai dizer isso agora, né? Mas não é bom você abrir esse vão, viu? Porque ela já está comprometendo. A estrutura, ela não cai da noite para o dia, ela avisa, ela vai avisando, tá? Então, a rachadura, não é que eu estou dizendo que ela vai cair, eu estou dizendo que a rachadura é um sinônimo, é um sintoma dizendo que não está bem, tá? É como se o seu corpo começasse a sentir uma dor. Sentir uma dor não é uma coisa normal. Então, você tem que ir atrás de saber por causa o que é essa dor, certo? Então, é a mesma coisa. O cômodo, o imóvel, ele sente dor, ele tem sintomas, é a sintoma que ele fala, fissuras, são rachaduras, são tonalidades diferentes, são barulhos, quando começa a fazer barulho, sai de perto, certo? Então fica muito complicado da gente dizer o que é que está fazendo. O que eu posso te dizer é que, pelo que você está me contando, leva a crer que ela deveria ter subido essas colunas para a cinta se apoiar em cima desses pilares e distribuir o peso. Então, como a alvenaria é uma coisa rígida, ela não suporta essa rigidez da cinta, do peso da cinta, que está descarregando o peso dela, a carga dela, em cima da alvenaria, tá bom? Entendi. Aí, no caso, eu teria que fazer uma coluna do lado de fora, não é isso? Porque eu não posso mais quebrar para fazer a coluna da parte de dentro. Na verdade, ela teria que ser feita internamente. Todinha. Teria que destelhar, abrir
e colocar esses pilares. E não seria só um pilar. Mas se eu quebrar, ela não vai aguentar, né? Porque já está rachada. Tem que escorar. Aí teria que escorar. Você vai ter que escorar essa daí. Por isso que eu estou dizendo que é bem complicado da gente... da gente, por uma foto, por uma filmagem, a gente dá uma um diagnóstico, dessa. Entendeu? É a mesma coisa. Façam muita comparação do engenheiro com o médico. O médico, ele jamais vai aceitar dar um sintoma, um diagnóstico, só por uma foto que você bateu, entendeu? Eu tô com uma ferida aqui na perna e bate a foto e manda para o médico dermatologista. Ele vai dizer, não dá não. Tá entendendo? Então, a engenharia também funciona desse mesmo jeito. O que leva a crer que tudo que você disse aí é a falta de uma estrutura. Tá entendendo? Entendi. Pode, Flávia, acontecer somente de ser o quê? A viga, ele fez só os pilares, né? E uma viga, não foi? Ele disse que fez a viga, né? No seu pavimento térreo. Embaixo, no térreo tem coluna, tá cheio de coluna. E tem viga. Ali é exatamente onde a gente vê a fissura, Mônica, é na viga. Teoricamente, mas não tem. Ela está dizendo que ele subiu só a alvenaria e fez um cintamento no contorno do cômodo todo, Cileide. Então essa estrutura que veio em cima está sobrecarregando o que tem embaixo. Por isso a fissura, está muito claro isso. Entendeu? Então, a gente aqui, eu e a Mônica, a gente não pode dar nenhum tipo de diagnóstico, de forma alguma, sem falar com absolutamente ninguém, e nem podemos, nem olhando, para ser sincera com você, nem olhando, porque a gente não sabe exatamente como é que ele executou, o que é que ele colocou dentro, se ele colocou ferro, qual foi o concreto que ele usou, a gente não sabe. Como foi a viga cinta que ele fez? Se ele fez base, se ele fez fundação. Porque se ele não fez fundação, existe o recalque. Vai cedendo, entendeu? Então, não tem como a gente, por uma foto, por uma filmagem, passar nenhum tipo de informação. Entendi. Infelizmente, a gente não tem como. Mônica, meninas, Samara me fez uma pergunta, como foi, Samara, para a gente finalizar aqui hoje. Se foi passado esse cálculo que faz da parede e a cerâmica, dependendo do tamanho da cerâmica, como é que faz? Tá, a gente pode simplesmente fazer o cálculo mesmo, pegando a altura da cada cerâmica e multiplicando, né? Aí a gente vai ter o comprimento que ela vai chegar de inteira a inteira. Levando em conta o rejunte, né? O espaçamento do rejunte. Levando em conta o rejunte. Se não for uma precisão muito, muito grande, também você pode pegar o espaçador, como a gente fez, bota no chão, ela estira no chão a cerâmica com o espaçador e mede. Aí tem os milímetros, né? Qual é o menor? Não, cada peça de porcelanato ou cerâmica tem a espessura do seu rejunte, né? Do rejuntamento, do espaçamento determinado. O mais comum são 2 milímetros. Entendi. Mas você pode, se for coisa pouquinha, Samara, você pode simplesmente estirar as peças no chão, colocando o espaçadorzinho. Aí você mede. Aí você vai saber como é que ela vai acontecer inteira em cima. Entendi. Você estira mesmo ela no chão, espalha ela no chão e vai colocando o espaçadorzinho. Aí você tem como saber qual é o tamanho que ela vai dar. Tá, João. Obrigada. Meninas, muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Vládia, pois é, Vládia, eu fico triste a gente não